Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, celebramos Jesus, o Filho amado do Pai, que nos revela o esplendor da sua glória. Nesse domingo da Transfiguração, Jesus está nos conduzindo na nossa caminhada quaresmal ao seu encontro, ao encontro da luz, da graça e do amor de Deus, que faz transparecer a nossa alma da forma como Deus a criou. Para isso, é necessário sairmos de onde estamos para sermos conduzidos à presença dele. Precisamos ir em um lugar à parte, ou seja, precisamos nos apartar daquilo que costumamos fazer e onde costumamos estar. Porque, se não nos retirarmos, não encontraremos o Senhor. E na nossa vida não transparecerá a graça que Deus quer nos dar. Iniciemos a nossa celebração em nome da Trindade Santa, que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Papa Francisco nos orienta nesse domingo da Transfiguração a subida dos discípulos ao Monte Tabor. Leva-nos a refletir acerca da importância de nos desapegarmos das coisas mundanas, a fim de fazer um caminho rumo ao alto e contemplar Jesus. Trata-se de nos pormos à escuta atenta e orante de Cristo, o Filho amado do Pai. Oremos. Você pode colocar suas intenções para esse momento de oração. Cada um faça a sua intenção particular. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma o teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que hei de te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. Eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faça mal nenhum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu. Ele disse: Juro por mim mesmo, uma vez que agitaste, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva.
mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto a Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos, quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta o relato da transfiguração. Esse relato, conforme o Evangelho de Marcos, é apresentado logo após o primeiro anúncio da paixão. Jesus está a caminho de Jerusalém com seus apóstolos e começa a preparar a mente e o coração deles para que compreendam que a cruz e a morte fazem parte de sua missão. No Evangelho de Marcos 9, 2 a 10, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe a montanha. Nós sabemos que a montanha é sempre o lugar de encontro com Deus. É o lugar preferido por Deus para se revelar, mostrar ao seu povo a sua vontade. No alto da montanha, Jesus se revela, tendo o seu corpo transformado num corpo radiante de luz. E os 3 apóstolos são testemunhas de que Jesus é o Filho amado de Deus. Na cena, Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. São 2 grandes líderes do Antigo Testamento. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Essa conversa de Jesus com eles indica que não há ruptura entre o projeto de Jesus, Novo Testamento, e o projeto de Deus revelado no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, mostra que Jesus inicia uma nova etapa, na qual Deus não se revela por meio de leis. Jesus é Ele mesmo a revelação perfeita de Deus. Pedro entra em cena dizendo: Mestre, é bom ficarmos aqui. E dá a sugestão de construir 3 tendas, para Jesus, para Moisés e para Elias. Ele quer se instalar numa situação definitiva e gloriosa. Pedro tem a tentação de fugir da cruz. Pensa que a vitória vem de uma forma mágica, sem necessidade do seguimento de Jesus. Pedro quer prolongar aquele momento de glória. Lá era agradável para ele. Não havia necessidade de ir a Jerusalém. Depois de sua transfiguração, Jesus toma a firme decisão de descer a montanha e se direcionar a Jerusalém, a fim de entregar sua vida. Ele assume sua missão até as últimas consequências. Em Jerusalém, Jesus morre e depois ressuscita. Em meio ao turbilhão do barulho e das crises do mundo moderno, também precisamos subir as montanhas e ficar com Jesus. Lá é o lugar de passagem e não de fixar a nossa tenda, a nossa morada. É o lugar onde devemos escutar e escutar e crer que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo. Depois precisamos descer a montanha, enfrentar a realidade, o cotidiano. Francisco lembra que a cruz, os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e santificação. Santidade é abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas. É o caminho do discipulado. A transfiguração mostra que a cruz e a glória andam juntas. Para compreender essa realidade, é necessário ouvir o que Jesus fala e confessá-lo, Filho amado
e querido de Deus. Através desta oração, peçamos a Deus que transfigure todo o nosso ser. Transfigura-me, Senhor, transfigura-me em Ti. Transforma tudo o que há em mim para melhor Te servir. Transfigura meus olhos, faz-me olhar Teu povo com compaixão, e os que me fazem sofrer com misericórdia e compreensão. Transfigura meu coração, Senhor, faz-o amar com simplicidade e sem medo acolher e perdoar. Sentir a dor e a alegria em tudo Te encontrar. Transfigura meus pensamentos, Senhor, faz-os entrar em sintonia com os Teus, para perceberem para onde vão os Teus desejos. Transfigura minha boca, Senhor, faz-nos como Tu pronunciar palavras de verdade e de consolo, de vida e alegria, mas também palavras de discernimento que desmascarem as forças da morte e deem novo ânimo para seguir o projeto do Teu reino. Faze que o meu ser, identificado contigo, não tenha outro querer, senão o Teu. Faze-me trilhar os Teus caminhos e agir conforme as Tuas obras. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele